Estamos no mês da família. E quando nós paramos para pensar, o verdadeiro caos que nós temos vivido nas famílias, nos tempos atuais, nós temos vivido um período onde os casais vivem numa verdadeira trincheira, como os meus sogros sempre nos ensinaram. Sempre ouvi a minha sogra falar que os casais, eles têm que viver um dueto e não um duelo. Dueto são duas notas diferentes, né, que formam uma harmonia linda, e não um duelo, um lutando contra o outro. Mas nós vemos nos dias de hoje as famílias vivendo em trincheiras, os casais vivendo realmente duelos, brigas, individualismo, egoísmo, divórcios como alternativas supérfluas, fáceis, covardes. Divórcio foi permitido pelo Senhor ali pela dureza do nosso coração, mas não como uma alternativa fácil, às vezes como está sendo hoje. Não quero mais, não gosto mais, não estou com vontade mais de lutar. Irmãos que vivem como inimigos, às vezes dentro da própria casa. Irmãos que preferem às vezes ajudar os de fora, mas não ajudam os de dentro. Tem amizade com os de fora, mas não são amigos dos seus próprios irmãos. Nós temos visto irmãos realmente vivendo como inimigos. Nós temos visto disputas, invejas. Relações entre pais e filhos nunca esteve tão ruim. Não tem respeito, não tem amor, não tem uma educação centrada na palavra de Deus, não tem direção. As coisas estão todas tortas dentro da relação de pais e de filhos. Hoje matam-se os da família como se fossem qualquer um. Não que você pode matar qualquer um, né? Mas entende-se que se fosse para matar, você mata um de fora por algum motivo, mas os de casa não, né? Não, hoje mata-se pessoas dentro de casa, da família, porque não é do jeito que você gosta. Filhos matam pais, pais matam filhos. Irmãos matam irmãos como se fosse a coisa mais normal do mundo. Não gostei, matei. Isso, gente, não é na verdade. Maltratam-se hoje em dia pais e idosos. Eu estava vendo uma reportagem que nunca foi tão alto o índice de maltrato de pais idosos. Maltratam-se idosos, pais que às vezes precisam do cuidado como nunca. Abuso sexual de filhos, traição de cônjuges com pessoas do outro sexo. Hoje está normal também. Às vezes vai trair, vai descobrir a traição é com pessoa do mesmo sexo. Isso tudo é o que está rolando. Isso tudo é o que está acontecendo. É o que nós estamos vendo. É o caos do mundo atual. É o caos das famílias da atualidade. Mas a grande questão é que isso não vem de hoje. Isso é desde sempre. Eu trouxe para vocês aqui como hoje, eu tenho certeza que vocês concordaram com o que eu falei, porque está desse jeito mesmo. Mas se nós formos conhecer a Bíblia, quem lê a Bíblia, quem acompanha a palavra de Deus, quem tem um pouco de conhecimento, sabe que problemas familiares, conflitos, guerras dentro da família sempre existiram, existem desde sempre, desde a época da Bíblia. A Bíblia ela é recheada de famílias complicadas. Ela é recheada de problemas familiares. Se eu fosse elencar aqui para vocês meia dúzia, a gente já gastaria todo o tempo. Mas eu queria só dar alguns exemplos para vocês verem que nós estamos sim vivendo um caos hoje. E a tendência é piorar nos últimos dias, antes da volta de Jesus. Mas isso também já acontecia lá na Bíblia. Também já aconteceu. O primeiro assassinato, ele aconteceu entre dois irmãos. O primeiro assassinato relatado na história, ele aconteceu de um irmão para outro. E diga-se de passagem, dentro da primeira família, Adão, Eva e os dois filhos. O primeiro assassinato que se tem notícia, ele foi dentro de uma família. Um irmão matando outro irmão, ali por inveja, por raiva, por diversas coisas que não vêm ao caso. Nós, lendo a Bíblia, a gente vê também a história complicada da família ali com Esaú e com Jacó. Não sei quantos conhecem essa história, que Esaú era o mais velho, Jacó era o mais novo.
o direito da bênção da primogenitura era de Esaú, mas a própria mãe queria que o filho mais novo fosse abençoado, e a mãe fez uma treta ali, ó, se você tiver interesse, vai procurar isso na Bíblia. A mãe mesmo ali armou algo para que o filho mais novo fosse abençoado no lugar do filho mais velho, recebesse essa bênção, e por conta dessa artimanha aí na família, foi um rolo. Jacó teve que sair fugido, não morou mais perto da família, teve que ir para outro lugar. O irmão dele, Esaú, amargou raiva dele durante anos. Demorou muito para que um perdão fosse liberado, para que essa família fosse restaurada. Se a gente olhar para a família de Davi, então, gente, gasta tempo conhecendo a família de Davi. Quanta situação difícil aquela família passou. Traição, adultério, quando Davi olhou para outra mulher, adulterou, chamou aquela mulher para dormir com ele, e por conta desse adultério ele manda assassinar o marido dessa mulher para encobrir o pecado. Por conta disso o filho desse pecado morreu. Depois disso a espada nunca mais saiu da casa de Davi. As coisas horrorosas que aconteceram dentro da família de Davi, gasta um tempo para ler, que você vai ver o quão problemático foi. Até incesto teve, irmão que violou irmã, um irmão que abusou sexualmente de uma irmã pura, virgem, articulou isso daí dentro da família. Teve abuso, teve traição, o próprio filho traiu o pai ali, o rei. E assim por diante, a história de Davi traz tragédias familiares incontáveis. Então realmente não é prerrogativa nossa desses tempos atuais, não. A Bíblia tem muita coisa ruim registrada. Deus nunca teve a intenção de nos esconder essas situações. Os homens daquela época, eles podiam ter mais de uma mulher na Bíblia. Você imagina cada rolo que deve ter tido? Tem alguns que estão relatados na Bíblia, né? Situações de disputa de uma para outra, porque ele prefere uma, não prefere a outra, uma dá filha, outra não dá filha, aí a outra faz fusquinha, a outra dá... Devia ser um inferninho ali, algumas famílias, com essa situação de disputa. Mulheres estéreis que sofriam, a gente vê na Bíblia várias, mulheres que eram estéreis na sua família, não conseguiam gerar filhos, são dramas familiares que eles viviam. No Novo Testamento, falei muita coisa do Velho, mas no Novo Testamento, nós vemos nos Evangelhos, pais pedindo socorro para filhos doentes, para filhos endemoniados, correndo atrás de Jesus, precisando da ajuda, porque eram problemas graves dentro da família, que essas pessoas corriam ali para Jesus para pedir ajuda. Nós vimos mulheres sendo pegas em adultério, enfim. O tempo aqui não é para gastar, mas eu queria abrir um pouquinho esse leque para vocês, para nós entendermos realmente o caos dentro das famílias, não só hoje, mas desde essa época aqui da Bíblia. E se você tiver curiosidade, que ele começa a ler mais a Bíblia, você vai ver que tem muita coisa. Mas o que eu queria falar com vocês, falando tudo isso, que desde sempre as famílias tiveram problema, desde a primeira família aconteceu um problema, até hoje as nossas famílias, elas são problemáticas, elas são cheias de problema, e tem um principal motivo para que as famílias desde sempre até hoje sejam problemáticas, complicadas, cheias dessas situações que eu pude falar tanto dos tempos atuais como situações da Bíblia. E esse principal motivo, ele se chama pecado. Esse é o principal motivo. O principal motivo dos problemas dentro das famílias se chama pecado. Em Gênesis 3, relata a queda do homem. O homem foi criado ali como coroa da criação de Deus. Se você ler Gênesis 1, 2, ele vai mostrar a história da criação, como Deus fez tudo, quando ele criou o homem e a mulher, e era tudo muito bom, e deu um para o outro, foi a primeira família, eles viviam no paraíso, eles tinham de tudo, mas a desobediência fez com que o primeiro casal ali, não vamos entrar no detalhe, que foi a primeira mulher, ela levou para o marido, mas ali aconteceu um primeiro pecado. Ali aconteceu a primeira desobediência. E esse primeiro pecado, ele nos carimbou para sempre. Esse primeiro pecado cometido naquela primeira família, ele nos deu uma herança maldita. Uma herança carnal, que até hoje as famílias carregam. Cada pessoa, cada família, porque a família ela é composta de pessoas, carregam as marcas desse problema
dessa maldição que é o pecado, que entrou na vida do homem e, consequentemente, ele entrou em cada família a partir daquele momento. Está me acompanhando até aqui, amém? Todo mundo quieto. Então, todos os nossos problemas familiares, todos, traição, eu não sei o que você vive na tua família. Eu não sei quando você vem aqui e fala, mês de maio, mês da família, vamos orar pela família, vamos jejuar pela família. Eu não sei o que passa-se na sua família, não sei qual é o problema que você enfrenta. O que eu sei é que qualquer um dos problemas que você enfrenta na sua família, todos eles são frutos do pecado que entrou na nossa vida. Pode ter sido traição, abandono, falta de amor, egoísmo, abusos, qualquer problema. São frutos da nossa natureza pecaminosa, daquilo que nós herdamos de Adão, daquilo que nós herdamos daquele primeiro pecado que entrou ali na primeira família. A partir dali, todos nascemos pecadores e toda família formada é uma família pecadora, porque é composta de pessoas pecadoras. Mas a grande chave dessa história, que é a grande chave da nossa vida, que é a grande chave de absolutamente tudo, é que Deus, Ele deu um antídoto para isso. Deus, Ele deu um antídoto do pecado. Deus, Ele entregou a solução do problema do homem, porque o problema do homem é o pecado. Eu estou falando aqui para você que o problema da tua família, da minha família, é o pecado. Mas Deus, no seu infinito amor, João 3, gente, às vezes não precisa nem passar, tá? Em João 3,16, Deus amou tanto o mundo, Deus amou tanto as famílias que ainda não tinham sido nem formadas, que Ele entregou o único Filho dEle, para que todo aquele que crer em Jesus não morresse eternamente, mas vivesse eternamente. Em João 10,10 fala que o inimigo, Satanás, o nosso arqui-inimigo, ele veio desde lá da criação da queda, lá de Adão, ele veio para roubar, matar e destruir minha vida e minha família. Mas Jesus veio para nos dar vida e uma vida abundante, uma vida muito além. Deus nos trouxe a solução para os nossos pecados. Deus trouxe a solução para o problema da nossa família, da minha e da sua família. Porque em Jesus, quando nós entendemos Jesus, nós aceitamos Jesus, quando nós temos Jesus na nossa vida e entendemos que Ele é a solução de todo problema, de todo pecado, junto com Jesus, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Junto com Jesus, nós recebemos esse selo da presença do Senhor na nossa vida, que é o Espírito Santo. E essa nova vida, com a ajuda dEle, nós desenvolvemos o fruto do Espírito Santo. Vai acompanhando, não perde o que eu estou querendo dizer, que Deus vai te dar uma coisa simples e profunda essa noite. Juntamente com Jesus, com o Santo Espírito de Deus, com a nova vida que eu tenho em Cristo, entendendo a obra salvadora de Jesus, recebendo o Espírito, alimentando o Espírito, eu começo a desenvolver na minha vida o fruto do Espírito Santo, que é a característica do caráter de Deus em nós, depois que nós temos uma nova vida. O Espírito. Eu quero ler com vocês qual é o fruto do Espírito Santo. O que é gerado na nossa vida quando nós aceitamos Jesus e quando o Espírito Santo começa a habitar em nós e quando nós começamos a andar em novidade de vida, mudar velhos hábitos, mudar caminhos e desenvolver o fruto do Espírito. Existem algumas características que precisam estar em nós, precisam começar a ser desenvolvidas em nós. E vocês vão entender onde eu quero chegar, só acompanha, não perde, não deixa Satanás roubar a tua mente nessa noite. Gálatas 5, de 22 a 24. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Olha o fruto do Espírito. Comece a entender o que eu estou querendo dizer. Se eu tenho Jesus, se eu entendo essa obra dele, se eu tenho o Espírito Santo e começo a desenvolver o fruto do Espírito, na minha vida eu preciso começar a viver o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio.
Tenta encaixar essas características dentro de uma família, dentro de um casamento. Você consegue imaginar um casamento, uma relação com filhos, uma relação entre irmãos ou qualquer relação familiar possível com amor, com alegria, com paz, com paciência, com amabilidade, com bondade, com fidelidade, com mansidão e com domínio próprio? Vamos prosseguir. Mas acontece que, se eu não viver isso, se eu não deixar o fruto do Espírito se desenvolver na minha vida, acontece algo Queridos, não tem meio termo. Estão numa luta na mídia, na sociedade, até em algumas religiões, para mostrar, para normalizar algumas coisas, para deixar algumas coisas relativas, mas na palavra de Deus não tem relativismo, na palavra de Deus tem absolutos. E se tem uma coisa que é absoluta, é que a carne guerreia contra o espírito contra a carne. Se eu não estou no espírito, não tem meio termo, não tem em cima do muro. Se eu não estou vivendo o fruto do espírito, se eu não vivo pelo espírito, eu estou vivendo pela carne. Se eu estou vivendo pela carne, eu não vivo pelo espírito. Uma é contra a outra, não tem como viver um pouquinho de cada. É sério isso. E aí eu falo para vocês, se nós não vivermos isso que nós acabamos de ler, esses 9 frutos, 9 gomos de um fruto. Quem aqui é de época antiga de igreja, sempre aprendeu, né? Que o fruto do espírito, ele é uma tangerina, é um fruto só, mas ele tem os gomos. Então, preciso de todos os gomos para ter um fruto. Então, você tem o fruto, mas ele tem que estar completo com todos os gomos. Então, se eu não vivo o fruto do Espírito na minha vida, se eu não sou uma pessoa com amor, com alegria, com paz, com benignidade, com amabilidade, com tudo que nós lemos, automaticamente você está vivendo, nós estamos vivendo pela nossa carne e pelas nossas vontades. Gálatas 5, 19 e 21. Ora, as obras da carne são manifestas e elas são imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, que são divisões, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto, como antes já adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Aí eu pergunto para vocês agora, usa a cabeça para pensar. Vocês perceberam que todos os problemas familiares, pode pensar qualquer um que você tem aí, que você já viveu, que você esteja vivendo. Você percebeu que todos os problemas na família, eles são oriundos disso aqui, que a gente acabou de ler? Ou é da imoralidade sexual, ou é do egoísmo, ou é da inveja, ou é do ciúme. A gente poderia ler tudo de novo. Ou é da bebedice, ou é da orgia. Qualquer problema que hoje nós possamos estar vivendo dentro de uma família, dentro de um casamento, dentro de uma relação familiar, elas vêm das obras da carne, elas vêm da nossa natureza pecaminosa, disso que nós falamos lá no começo, que nós perdemos, que nós caímos e nós carregamos esses frutos. Então, por natureza, é natural, você não precisa fazer esforço para isso. Por natureza, nós somos essas pessoas, nós somos propensos à inveja, à orgia, à embriaguez, à impureza, à imoralidade sexual. E hoje nas nossas famílias, tudo que nós temos vivido, fala assim, eu fui traída. Por que eu fui traído? Eu fui traído por conta do egoísmo do outro. Eu fui traído por conta da imoralidade sexual. Tal pessoa é viciada em pornografia. Esse é o problema da minha família. Meu filho, ou meu marido, alguém é viciado em pornografia. Imoralidade sexual, fruto da carne. O problema da minha casa. Pode começar a linkar que todo problema que pode existir numa família, ele é oriundo, ele é fruto desses frutos da carne. Então, se eu não viver uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, se eu não tiver o fruto do Espírito na minha vida, os problemas da minha família não vão ser resolvidos. Tá dando para entender? Amém. Claro, você pode pensar assim, Nilva, mas eu tô aqui, não é por mim, sabe? Eu entendo tudo isso, eu tô procurando viver tudo isso. Eu tenho esse entendimento. Eu estou vindo aqui porque o problema na verdade é com o outro.
O problema é com a outra pessoa da minha família. Realmente eu tenho problemas na minha família, mas é problemas com os outros. O meu marido é um alcoólatra, o meu filho é rebelde, os meus pais são incrédulos, não sou eu. Você está falando aqui, ministrando tudo isso como se fosse para mim, mas o problema não sou eu. E aí eu vou começar já a caminhar com vocês para o final, porque eu quero que a gente ore. Mas eu preciso que você entenda a origem de tudo. Porque às vezes a gente está guerreando contra algo visível, contra algo que parece, na verdade, o natural. Mas o nosso problema, ele é bem mais embaixo. O buraco, ele é bem mais embaixo. A gente às vezes vem na igreja e ora, ou faz o jejum. Não, o meu jejum é para isso. E todo dia eu estou orando para isso. Mas nós precisamos entender que a origem de todo o problema, ele sempre vai ser o pecado. Assim como a solução de qualquer problema, ele sempre vai estar em Jesus. Essa é uma chave que nós não podemos perder. Isso nós estamos falando para a família hoje. Mas isso é para qualquer relação humana. Eu preciso entender que o pecado chegou para estragar todo o plano perfeito de Deus, para tentar destruir a humanidade. O pecado, ele é a origem de todos os problemas que nós temos que enfrentar nessa vida. Mas Jesus, ele também é a solução para todo e qualquer problema que eu preciso enfrentar na minha vida. Você entende que se isso entrar na minha cabeça, se eu tiver a convicção disso, eu começo a lutar com as armas certas, eu começo a entender o meu inimigo, eu começo a entender para onde eu tenho que ir, paro de gastar tempo e me frustrar com soluções que não são, na verdade, as soluções adequadas para resolver o problema da minha casa. E eu queria que você começasse a refletir. Eu quero fazer um caminho de quatro reflexões, 4 coisas para a gente pensar aqui. O mais importante de tudo é que você tenha essa consciência. Isso que eu acabei de falar. Você fala assim, pensa no problema que você está vivendo e fala assim, ó, pode ter certeza que ele está linkado a isso. Ele está linkado com algo que é espiritual e não algo tão natural quanto às vezes pode parecer. Ah, mas é o fulano. Não, existe algo, existe uma semente maldita que ainda tem reinado nas nossas vidas, ainda tem reinado nas nossas famílias, ainda tem reinado nos nossos corações. Talvez você já aceitou Jesus, você tem vivido com Jesus, mas se você parar para pensar, tudo aquilo que a gente leu sobre as obras da carne, aquilo lá tem sido a origem de problemas que você tem vivido na sua casa. E aí eu queria que você pensasse em primeiro lugar, olha para você, para dentro de você, porque eu estou falando aqui, provavelmente alguns estejam falando assim, ai, puxa, era essa palavra que meu marido precisava ouvir. Nossa, era essa palavra que minha esposa precisava ouvir, porque ela que é o problema, ela que fez aquilo. Ou meu filho tinha que estar aqui ouvindo, porque é isso, ele tinha que entender que é o pecado, que é o problema. Olha, ele precisava ouvir, ler esses textos aí e ver que se a gente for cheio do Espírito e viver o fruto do Espírito e colocar isso na nossa casa e mandar fora as obras da carne, é isso que vai mudar tudo. Mas eu quero em primeiro lugar pedir para você olhar para dentro de você mesmo. Olha para você e comece a entender que mudança de rota, que mudança de caminho, ele precisa de um ato, sempre em primeiro lugar. E esse ato ele se chama arrependimento de pecados. Eu não posso continuar, o mês da família está terminando. Sexta-feira que vem, a gente faz o encerramento. As palavras vão continuar tendo, mas elas não vão ser tão voltadas. Aí às vezes você vai sair do mês da família e falar assim, não veio nenhuma palavra para mim, nada que resolvesse o meu problema. Eu queria que você começasse a olhar para dentro de si agora. Para de pensar no outro. Não pensa na família, não pensa no filho, não pensa na mãe, não pensa no pai, não pensa no marido, não pensa na esposa. Comece a olhar para dentro de si e fale assim, o que dentro de mim eu preciso me arrepender disso que eu estou ouvindo essa noite? Será que não sou eu? Será que isso não precisa partir de mim? Você consegue fazer esse exercício tão difícil de não olhar para o outro e olhar para si? Porque quando a gente às vezes vem buscar coisas para a família, a gente já pensa, vou orar pelo fulano da minha família que está doente, vou orar pelo meu marido que não se converte, vou orar pelo meu filho que é rebelde. Mas o chamado para você agora não. Olha para dentro de você e comece a olhar o que dessas coisas você ainda precisa se arrepender.
Existem frutos da carne dominando a sua vida. Coloca de novo para mim o texto dos frutos da carne. Eu preciso que você seja confrontado essa noite com verdades. E essa verdade é a palavra de Deus. Não é achismo de homem nenhum, é a própria palavra. Comece a olhar para dentro de si e veja se dentro de você existe imoralidade sexual. Se você se atrai por coisas imorais. Se você se atrai por aquilo que é contra a natureza do que Deus deixou como certo e como errado. Olha para dentro de você e veja se existe impureza. Se você pensa coisas que não são puras. Se você faz coisas que não são puras. Se você olha para as pessoas de uma maneira que não seja pura. Impureza. Aí não é só sexual. Deixa lá, por favor. Impureza não é só sexual. Impureza em todos os sentidos. É eu olhar mal para a pessoa que está perto de mim. Às vezes da minha casa, sempre julgar que a pessoa está fazendo alguma coisa com malícia, sempre julgar que a pessoa está querendo te prejudicar, sempre julgar que as coisas são contra você, sempre achar que as coisas não são puras, falta de pureza, devassidão. Eu não vou falar de todos, pode passar agora. Idolatria dentro das famílias. Às vezes a gente vê a idolatria, né? Não, eu não adoro imagem nenhuma, mas eu adoro meu filho. O meu filho é tudo para mim, o meu marido é tudo para mim, a minha esposa é tudo para mim, a minha mãezinha é tudo para mim. Se um desses morrer, eu não sei o que vai ser da minha vida. Eu deixo qualquer outra coisa para poder fazer o que aquela pessoa quer. Às vezes colocar no pedestal. Existe idolatria dentro das famílias. Às vezes nós estamos sendo idólatras e não estamos percebendo. Feitiçaria. Inimizades, gente, inimizades, tem inimizade dentro da igreja. Às vezes a gente se acha tão santo. Ah não, mas isso não é para mim não, Nilva, eu não vivo mais as obras da carne. Mas às vezes eu vivo inimizade dentro da minha família, com as pessoas que eram para ser as pessoas que eu mais amo. Dentro de uma igreja eu consigo ter inimizade, não gostar das pessoas, não ser amável, não ser gentil, não ser alegre, não ser cheio de paz, não derramar o amor de Deus sobre a vida das pessoas. Desavenças, vive encrencando com tudo, dentro de casa. Quantas vezes mulheres encrenqueiras, maridos encrenqueiros, filhos encrenqueiros, arruma desavença para todas as coisas. Ciúmes, ira, que é a raiva. Pessoas raivosas, iracundas, que deixam a ira tomar conta e pecam devido à ira. Egoísmo tem sido uma das maiores obras da carne. Por conta do egoísmo, as pessoas têm vivido para si mesmo, ninguém quer mais viver para o outro. Eu caso com ele, tá aqui tão perto, eu falo você, né? Desculpa, né? Eu caso com ele para ele me fazer feliz. Não, eu caso com ele para eu fazer ele feliz. Eu caso com ele para ele satisfazer as minhas vontades. Não, eu caso com ele para eu satisfazer as vontades dele. Nós somos frutos de egoísmo em coisas mínimas que a gente... Um filho, quantas mães não conseguem abrir mão das suas coisas em prol de filhos? Teve filho, tem que abrir mão sim de muitas coisas. Filho é prioridade até um determinado tempo, ele depende de você, mas quantas mães abrem mão, deixam filhos com qualquer um para poder viver a sua vida, porque acham que ainda é tempo de viver as coisas. Egoísmo, é um mundo imerso no egoísmo desde sempre, é obra da carne. Dissensões, facções que são divisões, passa. Inveja, embriaguez, orgias e tudo que for semelhante, quer dizer, o leque ele é muito aberto, essas coisas listadas e coisas semelhantes a essa, o leque é enorme. Isso são as obras da carne que estão impregnados em nós, impregnados nas nossas famílias. Às vezes nós estamos vivendo coisas ruins dentro da nossa família e não estamos vendo as coisas acontecer por conta de nós ainda vivermos alguns frutos da carne na nossa vida. E isso, para que isso seja consertado, é somente diante do remédio, que é o sangue de Jesus, somente diante de arrependimento. Eu preciso reconhecer que eu sou isso, eu preciso reconhecer que eu tenho isso, eu preciso reconhecer que na minha família, muitas vezes eu instituí uma cultura disso. E é o Espírito Santo que traz ao teu coração, é Ele que traz à tona esses motivos de arrependimento. Talvez tudo que você está vivendo na sua família pode sim
ser fruto daquilo que você está vivendo ainda em obras da carne na tua vida. Você não tem vivido o fruto do Espírito, você não tem sido ainda cheio do Espírito Santo, e a tua casa então não está refletindo a glória de Deus. Vocês veem como o buraco é mais embaixo, o negócio é muito mais profundo do que eu olhar e falar assim: ah, o meu casamento não deu certo, é por causa dele. Ai, meu filho não é, ele é rebelde por causa disso. Não, é muito além, e precisa começar com um momento de arrependimento genuíno, de eu olhar para dentro de mim, não para dentro do outro, e começar a falar assim: meu Deus, como o Senhor me dá chances ainda, porque eu sou podre, porque ao ler aquilo ali, ó, eu vejo coisas em mim, e me dá desespero de falar: como que eu conheço Jesus há quase 30 anos e tem coisa ali em mim ainda? Talvez dentro dessas coisas esteja a solução, esteja o abrir de olhos para aquilo que precisa ser mudado dentro da sua casa. Por isso eu peço que você feche os seus olhos agora alguns segundos. Nós já estamos caminhando, eu não vou me estender muito mais que isso. Comece a falar com o Espírito Santo de Deus. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está neste lugar, e a palavra nos fala que quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Ele está neste lugar, e eu creio que Ele está na sua vida. Eu creio que você já conhece Jesus, você já foi selado com o Espírito. Você tem vindo nos cultos, você tem vindo muitas vezes como uma campanha: não posso faltar nenhum dia, senão não recebo minha bênção. Mas na verdade não é bem isso. Precisa ser mais profundo. Eu preciso entender que eu preciso me arrepender de coisas graves e profundas que eu levo para minha família, que eu levo para dentro da minha casa. Comece agora se arrependendo. Comece agora falando: ah, Espírito, eu pude ver que eu sou isso, que eu vivi isso. Ou você que talvez já viveu algumas coisas e não entende porque a tua vida foi parar aí, por que as coisas foram parar desse jeito. Talvez aqui esteja algo revelado para você do Espírito, algo que você já fez, a família que você perdeu. Talvez você estava dominado pelas obras da carne, não vivia o fruto do Espírito, não era refletido o caráter de Deus dentro de você, então não vai ser refletido dentro da sua casa também. Algo precisa ser mudado. Essa noite o Espírito Santo nos dá liberdade de recalcular a rota da nossa vida. Nós estávamos indo por um caminho, mas Ele nos dá a chance de mudar. Mas precisa começar em mim. Antes de começar com o outro, precisa começar em mim. Por isso use esses segundos, esses momentos agora, e tenha um momento verdadeiro diante do Espírito. Querido, não tem a ver com quem está aqui, com quem está do seu lado. É um momento, você pode sair daqui e morrer. Você pode não acordar amanhã, nós não sabemos o dia de amanhã. Nós sabemos o hoje, o presente que Deus nos deu. E essa noite, Ele está nos ferramentando para mudar a direção da nossa vida, da nossa família, da nossa casa. E tudo começa com arrependimento. Comece a pedir: Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda, porque eu reconheço isso. Reconheço as minhas falhas. Reconheço. Primeira João 1:9. Você pode abrir os seus olhos. 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O perdão, ele vem mediante arrependimento. E você agora, nesse momento, você pode continuar fazendo isso na tua casa. Você pode pegar como uma marmita e leva para comer em casa. Fala: Senhor, eu quero continuar comendo, eu quero continuar entendendo, eu quero continuar ruminando isso dentro de mim, porque o Senhor tem me dado verdades para mudar a rota, para recalcular a rota na minha vida e da minha família. Um segundo ponto que eu quero falar com vocês. O primeiro é isso: arrependimento, queridos, é diário. Não acha que é uma vez, não. Ah, então, quando eu conheci Jesus, eu fiz a oração do pecador arrependido. E não, todo dia eu preciso zerar a conta. Todo dia eu preciso, porque se eu falar assim: não, eu sou uma pessoa que não peca mais. A Bíblia fala: você é o maior dos pecadores se você fala que você não peca mais. Eu preciso todo dia fazer esse exame interior, falar: Senhor, onde eu estou errando? Senhor, o que tem a ver comigo? O que é pecado meu que eu preciso corrigir? E passa a régua antes de dormir, e começa de novo no outro dia melhorando. Mas o segundo passo que eu queria com vocês aqui tem a ver com esse tema, que é o recalcule a rota.
O primeiro, eu me arrependo. É isso que você fez agora. O segundo, recalcule a rota. Pare. Respira. Pensa. Vamos fazer as coisas raciocinadas, pensadas. Faça a sua parte. Institua uma nova rota para a sua família. No que depender de você, faça. Olha só o que eu estou dizendo. Você primeiro se arrepende, reconhece. Segundo, no que depender de você, faça. Faça para a tua casa, para a tua família, para os seus, para você. E o que eu estou querendo dizer? Muitas pessoas nos procuram às vezes e falam assim: olha, eu entendi, eu orei, eu me arrependi, eu estou entendendo tudo isso, mas não dá para fazer, porque minha mulher não vem comigo, o meu filho não sei o que, na minha casa é assim. O que depende de você? Recalcula a rota, fala assim: peraí, parei aqui num lugar. Já aconteceu isso, né, amor? Parei. Onde errou? Onde errou? O Marinho quase nunca erra, tá, gente? Verdade. Mas acontece. Peraí, por que eu vim parar nesse lugar? Por que eu vim parar nesse buraco? Deixa eu recalcular essa rota. Deixa eu ver onde eu errei, aonde eu virei, aonde eu deixei de virar. Precisa ser ato pensado. Eu preciso começar a parar e olhar e falar assim: peraí, o que eu estou errando? Aonde eu preciso recalcular, para onde eu preciso virar, aonde eu preciso parar, onde eu não posso parar. E comece a instituir isso na tua vida e na tua família. Pai, mãe, meu filho não quer saber da igreja. Enquanto mora na minha casa, vai na igreja comigo sim. Marido, minha esposa não vem comigo na igreja, não tem problema, eu vou na igreja. Minha esposa não quer aceitar um chamado para servir em alguma coisa na igreja. Posso ir? Posso, então eu vou. Eu começo a fazer, quero começar a orar dentro de casa. Mas o meu marido não me chama para orar, então eu oro. Eu pego meus filhos e falo: vamos orar. Mas a minha... Eu estou falando, o que depende de mim? O que eu preciso começar a fazer? Eu estou ouvindo palavras. Quem ouviu domingo, o Lucas falando e pôde ir na célula. Na célula a gente fomentou ainda mais isso. Sobre os papéis da mulher, sobre os papéis do marido ali, sobre as paredes, que é a palavra de Deus. Não, eu vou instituir a partir de agora. O meu sonho, eu já vi gente falar assim: meu sonho era poder sentar numa mesa, nós 4, e que nós todos lêssemos a Bíblia e orássemos. Mas eles não vêm. Faz você. Esse segundo ponto que eu tô falando. Comece a fazer o que depende de você. Queria muito que orar. Eu falei isso no Renovo das Mulheres, elas vão lembrar. Queria muito, às vezes, orar com o meu marido, mas às vezes a gente se desencontra, não dá tempo. Teve um período que eu comecei, a hora que ele estava dormindo, a gente se desencontra muito, nos encontrava, né, amor? A gente melhorou isso. A gente se desencontrava, às vezes, nos horários de dormir. Mas eu comecei a ajoelhar no pé dele e eu orava no pé dele. Eu ajoelhava na beirada da cama e orava. Mas não deu tempo da gente orar junto à noite. Mas eu fui lá e orei por ele. Você consegue entender o que é o faz a sua parte? Tenta ver o que dá para você fazer. Não fica esperando às vezes o ideal. Mas o ideal seria vir nós 4 patinhos para a igreja. Não está vindo? Quem dá para vir? Você vem. Mas ele te abençoou, você pode estar liberada para ir, porque a mulher precisa ser liberada pelo marido. Ele te abençoou, você pode vir, vem você. Mas ele... Faz a sua parte. Recalcule a rota, comece a parar e pensar onde a gente errou. Onde eu errei, para que eu tenha parado aqui, minha casa tenha chegado nesse caos, essa situação que eu vivi. No que depender de mim, eu faço. Eu leio a Bíblia todo dia. Eu vou na igreja toda vez que eu puder. Eu pego a palavra de Deus e ouço. Conheço gente que adquiriu isso agora em maio, no mês da família. Diz que vai levar pro resto da vida. Pessoas que ficam pegando as pregações que já passaram aqui, enquanto tá passando roupa, lavando roupa, fazendo as coisas. Liga uma pregação, eu vou me alimentar da palavra. Mas ninguém da minha casa mais faz. Eu faço. Essa é a minha parte. Isso eu posso fazer. Terceiro, que horas são? Nós estamos terminando. Terceiro, nós falamos do nosso arrependimento pessoal. Nós falamos do que a gente, indivíduo, pode fazer pela nossa casa, pela nossa família, mesmo sem ajuda de ninguém. Mas tem um terceiro passo, que aí sim a gente pode fazer pelo outro. Seja um intercessor da sua família e não um apontador. Você não faz isso comigo, marido. Filho, você não faz isso comigo.
Em vez de ser só um apontador dos problemas da sua família, começa a ser um intercessor da sua família. Eu quero ler um texto com vocês aqui de Paulo. Efésios 3, 14, 19 a 20. Por essa razão, aqui é Paulo falando, aqui é um momento de oração intercessória de Paulo. E eu queria que essa oração de Paulo aqui fosse uma inspiração. Você vê o que é uma oração de intercessão. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Oro para que, segundo as riquezas da sua glória, Ele os fortaleça poderosamente no íntimo, por meio do seu Espírito. Isso para que Cristo habite pela fé no coração de vocês, de modo que estejam arraigados e alicerçados no amor. Assim vocês perceberão com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. E conhecerão esse amor que excede todo conhecimento, para que sejam cheios da plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. Essa oração está falando assim: Senhor, eu me ajoelho agora. Eu oro, Pai, eu oro pela minha família, eu oro pelo meu esposo, eu oro pela minha esposa, para que eles venham a conhecer a profundidade do Teu amor, para que eles experimentem a grandeza do Teu amor, para que eles possam ser arraigados em Ti. Eu declaro a minha família do Senhor. Essa é a oração. E esse final, saber o quê? Que Deus faz infinitamente mais. Senhor, eu oro por isso, mas que o Senhor faça mais. A minha sogra fala que ela orava pela conversão do meu sogro. Deus deu para ela um pastor. Ela não pedia por um pastor, ela pedia por um homem santo, um homem que cresce em Jesus, e Deus fez muito além. E assim são muitas histórias. Essa é a oração que eu preciso fazer. Ao invés de olhar e só apontar, só reclamar, eu preciso começar a orar, interceder. Aquilo que cabe a mim, eu faço. Aquilo que cabe a mim eu faço. Mas ao invés de às vezes ficar, tem mulheres que azucrinam o marido, só sabem azucrinar, mas não oram. Só sabem ficar assim: ai, você não vai para a igreja comigo. Ai, nossa, você não vai para a igreja comigo. Todo mundo vai para a igreja comigo. Nossa, você não vai para a igreja comigo. Ó, você vai para o inferno se não for para a igreja. E não gasta metade desse tempo orando. Ao invés de só apontar, de só ficar chamando, ou de só ficar apontando, comece a orar, interceder, igual Paulo nessa oração. Tem outro versículo aqui, eu já estou terminando de verdade. Tem outro, cadê? Já me perdi. Enfim, comece a orar e fala: Senhor, eu entrego a minha família no Teu altar. Eu falando não está adiantando, eu fazendo não está adiantando, tanta coisa não tá, mas eu venho orar para o Senhor. Eu venho pedir para que Ele venha te conhecer, para que ela venha te conhecer. Usa onde meu filho estiver, às vezes na faculdade, na escola. Comece a usar pessoas para tocá-los, porque aqui dentro de casa ele não ouve, mas usa um amigo, usa um colega, usa alguém para tocá-los. Senhor, os meus pais não conhecem o Senhor, que o Senhor possa providenciar que eles venham experimentar a Tua largura, a Tua profundidade. Interceda. É isso que você pode fazer de mais poderoso para uma pessoa da tua família que ainda não foi alcançada. É orar por ela, é colocar o joelho, não é apontar, não é reclamar, não é murmurar e não é julgar, ficar só julgando, mas é colocar o joelho no chão e apresentar diante do Senhor, falar: Senhor, Tu faz infinitamente mais do que eu estou pedindo, eu entrego, eu confio, amém? E o último ponto que eu quero falar com vocês é que, acima de tudo isso que nós falamos sobre o nosso arrependimento, nós falamos sobre a nossa mudança de rota, aquilo que a gente pode fazer para mudar a rota. Nós falamos sobre a intercessão. Eu vou orar por essa pessoa que eu amo, pelo milagre de Deus na minha família. Mas o quarto, acima de tudo, nós servimos a um Deus de milagres. Nós servimos a um Deus de milagre. Eu quero ler com vocês Marcos 10, 27. Jesus olhou para eles e respondeu: para homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Lucas 1,37, eu não pus Lucas 1,37 fala: e não há nada impossível para Deus. Hebreus 11,6, pois nada é impossível para Deus. Hebreus 11,6,
Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer, acreditar que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que buscam. Porque aí você fala assim para mim, mas eu já fiz tudo isso, eu já estou há tempos fazendo esse caminho todo que você falou, mas parece que nada adianta. E quando nada adianta, entra o que tudo adianta. Entra o Deus de milagres, entra aquele que faz o que é impossível. É aquele que você pode ter orado por anos, você pode ter feito de tudo, você já fez sua parte, você já se arrependeu. Mas tá vendo, já fiz tudo isso e nada adiantou. Então comece a ter fé num Deus que é de milagres, num Deus que ama a família, num Deus de conserto, num Deus que restaura as coisas, num Deus que quebra o vaso e faz ele de novo, num Deus de restauração, um Deus poderoso que tem prazer em abençoar famílias. Mas eu preciso ter fé, eu preciso acreditar de verdade que Ele é um Deus poderoso, que recompensa a todo aquele que o busca. Ele recompensa quem busca acreditando. Ele olha para o teu coração, Ele sabe se você está acreditando ou se você fala de fé só por falar. Então quando nada mais dá, eu preciso fazer todo esse caminho, mas eu preciso entender que Deus é aquele Deus daquela mulher do fluxo de sangue. Ela tinha feito a parte dela, ela foi atrás de tudo quanto é médico, gastou todo o dinheiro dela, ela fez a parte dela, mas quando não dá, ela tocou no manto daquele que tinha poder para curar instantaneamente. Ele é aquele que curou um menino endemoniado que há anos vivia num cemitério, batendo correntes, porque ninguém era capaz de libertar. Aí vem Jesus, que é capaz de libertar e liberta. Ele entra como Deus de milagres, como Deus de provisão. Esse é o Deus que você está buscando. Esse é o Deus que você está na presença. Esse é o Deus que você tem ouvido falar quando nós cantamos sobre Deus da família. Este é o Deus, é um Deus que tem poder de mudar destinos. É um Deus que tem poder de galardoar, de recompensar a todo aquele que tem buscado Ele de verdade. E a minha pergunta para você essa noite é: você crê? Você tem buscado? Você pode se colocar em pé, nós queremos orar agora. Eu não sei o problema da tua família, eu não sei o que você está vivendo. O que eu sei é que eu estou na presença, estamos na presença daquele que fala que se eu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, eu posso falar para esse monte: sai daqui, vai ali, ele vai. É desse tipo de fé que nós estamos falando, que nós precisamos crer. Espírito Santo de Deus, o Senhor que está aqui neste lugar, comece a mexer com o nosso íntimo, mexe com a nossa estrutura. Mexe, Senhor Deus, com o nosso orgulho, porque muitas vezes nós não reconhecemos que o problema está em nós, e às vezes o problema está em nós sim. Às vezes ainda vivemos obras da carne, ainda não somos cheios do Espírito, ainda não temos o caráter de Cristo. A nossa casa, ao invés de ver fruto do Espírito, tem visto obras da carne. Espírito Santo é o Senhor que nos ajuda a recalcular a rota, que nos ajuda a tomar posição. Ajuda pessoas aqui essa noite, Senhor, a tomar posições de falar assim: se Ele não vem, eu vou. Se ela não faz, eu faço. Se ela não obedece, eu obedeço. Eu vou começar a tomar posições essa noite. Nós queremos ser intercessores, ó Pai, daqueles que muitas vezes nós não podemos chegar e falar, mas eu quero interceder, eu quero ajoelhar, eu quero orar, eu quero gastar tempo de oração, parar de apontar o dedo, parar de só julgar, parar de só ficar cutucando, apontando os erros daquela pessoa da sua família e começar a realmente orar, realmente a interceder, para que ela seja tocada por Deus e conheça o seu infinito, grande e profundo amor. E se nada disso der certo, eu preciso ter fé para saber que o Deus que eu sirvo, eu não venho só a uma igreja, eu sirvo a um Deus, e esse Deus que eu sirvo, Ele é fiel, Ele faz milagres, Ele faz o impossível, e Ele quer derramar impossíveis sobre a nossa vida. Ele quer derramar impossíveis sobre a nossa vida. Nós temos feito um movimento de oração às quintas-feiras, de você se juntar com a sua família, mas eu queria fazer diferente essa noite. Hoje a palavra ela foi para você. Você como membro da sua família. Você como filho. Você como mãe. Você como pai. Você como esposa. Você como esposo. Você como membro da família. E eu não sei qual dessas partes tocou no seu coração. Eu não sei no que o Senhor quis falar com você. Eu sei que essa é uma noite de posicionamento, ou de arrependimento,
uma noite de mudança de rota, de começar a ver o que eu posso fazer e fazer de verdade, mudar culturas na minha casa, sem depender dos outros. Eu preciso começar a ser um intercessor de verdade, parar de apontar e começar a interceder. Eu preciso ter fé e crer que se nada disso parecer que está dando certo, eu tenho servido a um Deus de milagres, a um Deus do impossível. Qual é a sua situação? Mas eu quero pedir que você faça um ato. Você faça um ato de vir aqui à frente. Queridos, vir aqui à frente é somente uma maneira de mostrar para Deus: eu não sou nada. Eu me humilho diante do Senhor. Eu reconheço que preciso de Ti. Se no seu caso for arrependimento, você vem aqui à frente arrependido, falando: Senhor, eu reconheço que eu tenho vivido das obras da carne e que isso tem imperado na minha casa, isso tem atrapalhado o andamento da minha família. Por isso eu me arrependo essa noite, eu me coloco diante do Senhor, eu me rasgo diante do Senhor, eu admito que eu preciso do Senhor. Oh Senhor, eu preciso começar a instituir as coisas na vida da minha casa. Eu preciso começar a ter firmeza e vir sozinho na igreja, ouvir sozinho a palavra se for preciso, ler sozinho a Bíblia todos os dias, ter meu momento de devocional. Eu preciso mudar a rota da minha casa no que depender de mim. Eu preciso aprender a interceder. Eu preciso aprender a parar de falar e começar a orar, começar a me ajoelhar, gastar tempo clamando, chorando diante do Senhor, pedindo como resgate a vida da minha família. Eu preciso ter fé para entender que o meu Deus é o Deus que abre caminhos do deserto, é um Deus que abre mares, é um Deus de milagre, um Deus de impossível, e Ele pode sim fazer o impossível na minha vida se eu crer de todo o coração. Se eu crer que Ele é poderoso. Se você precisa de alguma dessas coisas, eu te convido a dar um passo à frente e nós queremos orar. Você está representando a sua família. Você está representando a sua família. Nós não vamos nos abraçar como família agora. Nós vamos assumir uma posição. Nós vamos assumir. Nós vamos começar a falar: Senhor, eu entendi que é muito maior, que é muito mais profundo do que aquilo que eu estava achando. Que talvez o andamento da minha casa está dependendo do entendimento dessas coisas.